difícil do meu ministério. Porque, meus irmãos, poucas vezes, né, as pessoas conhecem a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. Poucas vezes não, posso dizer, é difícil, né? Vamos ver se o som está a entrar bem aí. Ok, o som está a chegar muito bem. Pode deixar aí seu comentário, deixa aí seu comentário, você que está nos vendo nesse momento, deixa seu comentário. E por que eu disse que é a live mais difícil do meu ministério? É a live mais difícil em toda a minha caminhada, porque eu já deparei com muita gente, né, que quando a gente fala que estamos a viver numa nova aliança e não podemos de modo nenhum hoje se apegar aos costumes da antiga aliança, existe várias resistências, tem muita resistência da parte das pessoas sobre o mesmo assunto, ok? O mesmo assunto. Eu quero exatamente interagir com vocês, quero ver quem está a deixar aqui mensagem, quero interagir com vocês, vamos lá ver aqui, quero interagir com vocês. É muito complicado hoje, falamos sobre a nova aliança, ok? É muito complicado hoje falar sobre a nova aliança e provar para as pessoas que não estamos mais sobre a antiga aliança. As pessoas falam exatamente tipo, não, Jesus não veio exatamente acabar com a lei, não veio abolir a lei, Jesus veio para cumprir a lei. As pessoas pegam o livro de Mateus capítulo número 5, onde Jesus disse que ele não veio exatamente abolir a lei, não veio abrogar, mas ele veio para cumprir a lei. Então as pessoas pegam-se desse texto e falam, está aqui, Jesus disse que não veio para abrogar. E se você faz a questão se as pessoas sabem a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento, tem pessoas que não sabem a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento, não sabem completamente a diferença. As pessoas pensam que o livro de Mateus, capítulo número 1, é Novo Testamento. As pessoas pensam que o livro de Marcos, capítulo número 1, é Novo Testamento. As pessoas pensam que o livro de Lucas, capítulo número 1, é Novo Testamento. As pessoas pensam que o livro de João, capítulo número 1, é o Novo Testamento. Não é assim. A palavra de Deus fala que o Novo Testamento começa exatamente quando o dono do Testamento morre. Né? Deixa eu ver se eu encontro. Não é nosso assunto. O nosso assunto está em Jeremias capítulo de número, a nossa base de hoje está em Jeremias capítulo de número, Jeremias capítulo de número 31. Mas eu quero ler com vocês esse texto, né, que diz que o Novo Testamento só é o Novo Testamento quando o dono do testamento ele morre. Ok? Está aqui no livro de Hebreus, veja só, Hebreus capítulo de número 9, Hebreus capítulo número 9, a partir do versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. Veja só, o Novo Testamento só começa quando o dono do testamento morre. Quem está a fundar esse testamento morre. Então não é testamento se o dono do testamento ainda está vivo. Então, quando Jesus nasce, em Mateus capítulo número 1, 2, 3, e a todo o seu ministério, até a sua morte, exatamente ele estava a fundar o ministério, ele estava a fundar o Novo Testamento. Então, a partir do momento que ele ressuscita, por isso ele encaminha os discípulos para não fazer nada, não pregar nada, esperar exatamente a manifestação do Espírito Santo, antes que o Espírito Santo vier sobre as pessoas na face da terra. Então, tudo isso exatamente Deus, ou seja, Jesus queria nos provar que o testamento só começa depois da sua morte. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ver quem está ali a nos ver, quem está aí a nos acompanhar. Vamos ver. Deixa aqui seu comentário, você que está nos vendo nesse momento. Hebreus capítulo de número... meu Deus, esqueci a minha caneta, mas já está, vamos lá. Hebreus capítulo número 9, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. E por isso é mediador do Novo Testamento. Está aqui, Jesus é o mediador do Novo Testamento. Jesus não é o mediador do Antigo Testamento. Jesus é o mediador do Novo Testamento. Está aqui. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento,
nesse caso o Antigo. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Está aí, onde tem um testamento, é necessário que haja a morte do dono desse testamento. Né? Hebreus capítulo de número 9, verso de número 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Um testamento só tem força se houver a morte do dono desse testamento. Ou terá algum valor enquanto o testador vive. Dá uma pergunta, ou o testamento terá força, o testamento tem força quando o dono desse testamento está vivo. A pergunta, claro que não é. Porque mesmo Moisés, depois de ele ter entregado as leis ao povo de Israel, também pegou o animal, matou o animal, pegou o sangue do animal, espalhou sobre exatamente o tabernáculo, espalhou sobre o povo de Israel, espalhou sobre exatamente os utensílios, espalhou sobre as leis, espalhou sobre a arca da aliança, e Moisés disse: esta aqui é a aliança que Deus está a fazer com vocês. Então, onde tem testamento, é necessário que intervenha a morte do dono do testamento. Então, Mateus 1, Mateus 2, todo o livro de Mateus não é o Novo Testamento. Tem pessoas que não entendem isso. Mateus capítulo, ou seja, Marcos capítulo número 1 até Marcos capítulo número 16, ainda não era o Novo Testamento. Lucas capítulo número 1 até Lucas capítulo número 24, ainda não era Novo Testamento. João capítulo número 1 até João capítulo de número 21, ainda não era o Novo Testamento. Por mais que está escrito o Novo Testamento, claro, as pessoas que trouxeram a Bíblia para nós, essa Bíblia para nós, é que colocaram exatamente nessa parte ali da divisão de Malaquias e Mateus, Novo Testamento, mas não é o que a Bíblia está a dizer. A Bíblia está a dizer que o testamento só começa quando o dono do testamento morre. Enquanto o dono de testamento está vivo, esse testamento não tem força. Então, era antes de começar o Novo Testamento. Ainda tem pessoas que não entendem exatamente essa diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, o testamento só começa quando o dono do testamento morre. Quando o dono do testamento ainda está vivo, o testamento ainda não é o testamento. Então, desde que Jesus nasceu até a sua morte, Jesus estava a fundar o testamento, era antes de começar exatamente o Novo Testamento. Ainda tem muita gente que está confusa porque não conhece essas verdades. Ok? Deixa o teu comentário aqui, você sabia disso? Você sabia disso, que o testamento só começa quando o dono do testamento morre? Deixa aqui o teu comentário, quero ver. Né? Eu dizia que até o próprio Moisés, né, se a gente lê lá em Êxodo, capítulo número 24, se a memória não me falha, né, vamos ver que Moisés pegou o animal, né, depois da morte do animal, né, que espalhou o sangue. Vamos ver exatamente para não falar coisa da cabeça. Êxodo capítulo número 24. Né? Êxodo capítulo número 24. Êxodo capítulo número 24. Vamos ver. Deixa teu comentário se você sabia essas verdades ou não sabia. Deixa teu comentário. Vamos ver Êxodo capítulo número 24 para nós vermos que, na verdade, mesmo quando o Antigo Testamento começou, o Antigo Testamento não começou sem derramamento de sangue. Né? Êxodo capítulo 24, eu vou começar a ler a partir do versículo de número 6, né? Porque não é o nosso tempo, senão vamos demorar muito. Diz assim, versículo de número 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, está aí, tomou o livro do concerto, Moisés está a levar sangue. Então veja, houve morte. Né? Quando foi estabelecido o Antigo Testamento, houve sangue, houve morte. Assim também o Novo Testamento, assim como diz Hebreus capítulo número 9, verso número 16, que quando o Testamento começa, automaticamente tem que haver morte, tem que haver esse derramamento de sangue. Do Antigo Testamento também, quando começou, a Bíblia diz que Moisés pegou sangue, dividiu em duas bacias, e com aquele sangue, com metade do sangue, espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue
e o aspergiu sobre o povo, disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então Moisés disse: está aqui o sangue exatamente do testamento que o Senhor Deus está a fazer com vocês. Percebe? Assim como o Novo Testamento, Hebreus capítulo de número 9, versos 16, 17, está a dizer o Novo Testamento, ou seja, o Testamento só começa quando o dono do Testamento morre. Assim também, aqui no livro de Êxodo, capítulo número 24, estamos a ver quando inicia exatamente o Velho Testamento, também houve derramamento de sangue. Então, sem derramamento de sangue, sem morte, não é testamento. Então, Jesus, já que é o mediador, versículo de número 15, Hebreus 9, 15, Jesus é o mediador de uma nova aliança, Jesus é o mediador do Novo Testamento. Então, se ele é o dono que começa exatamente o Novo Testamento, se ele é o dono, é o responsável do Novo Testamento, então tem que haver a sua morte. Ele tinha que derramar o seu sangue na cruz Carvalho para fixar exatamente a nova aliança, o Novo Testamento, assim como nós vimos aqui no Êxodo, capítulo de número 24. Então, essa diferença que as pessoas não sabem, ok? Essa diferença que as pessoas não sabem. Então, a partir do momento que você entende isso, se a gente falar que o Antigo Testamento chegou no fim, se a gente falar que a Antiga Aliança chegou no fim, você vai perceber, afinal de contas, então não vais trazer Mateus capítulo número 5, versículo número 17, que diz: eu não vi abolir a lei. Claro, quando Jesus estava vivo ainda, não poderia abolir a lei. Por isso ele diz, não vai cair nenhum jota, vamos lá ver, não vai cair nenhum jota, nenhum tile, sem que tudo seja cumprido. Então, ele vinha para cumprir a lei. Quando ele morreu na cruz Carvalho, disse: está consumado. Então, cumpriu a lei. Então, já o jota pode cair, o tile pode cair, ok? Deixa o teu comentário aqui, se você está a gostar ou não está também a gostar do ensinamento de hoje. Mateus capítulo número 5, verso de número 17. Então aqui não era Novo Testamento aqui, né? Não era Novo Testamento. Mateus 5, verso 17. Vamos começar exatamente Mateus capítulo número 5, para nós vermos o que Jesus disse aqui, o que muita gente não entende. Verso número 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, mas cumprir. Guarda esta palavra, não vi abrogar, mas cumprir. Depois nós vamos ver lá no livro de Hebreu, vai dizer que o Antigo Testamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aqui Jesus, enquanto estava vivo, não é o Novo Testamento. Por isso ele disse: eu não vi abolir. Ele veio exatamente para cumprir. Então, depois de ele cumprir, sim. Por isso ele disse no verso número 18: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota, um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, tudo tinha que ser cumprido. Ele tinha que cumprir todas as coisas que os patriarcas, todas as coisas que os Moisés, Davi, Salomão, todos os patriarcas não conseguiram fazer, né? Os profetas não conseguiram fazer. Então, ele vinha para cumprir isso. Lá na cruz Carvalho, na sua morte, se nós lemos João capítulo número 21, Jesus disse: automaticamente está consumado, ou seja, está cumprido. E por isso o véu do templo se rasgou, né? Porque o véu fechava exatamente de modo que ninguém entrasse no lugar santo dos santos. Então, por que o véu se rasga? Está aqui no livro de Hebreu, para que todo mundo tenha acesso a Deus. Não precisa mais um intercessor humano, não precisa mais de um sacerdote, um homem que pode nos levar até chegarmos à presença de Deus. Todos nós podemos entrar livremente por causa desse novo caminho que Jesus abriu, ok? Ainda tem muita gente que fala: não, Jesus disse que eu não vi abrogar, né? Vamos ler outro texto, livro de Hebreus, que fala exatamente que o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza, né? Veja só, Jesus disse: não vi abrogar, não é isso. Então vamos ver se foi abrogado, né? Jesus disse: não veio abrogar, lá em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 18. Jesus disse: ele não veio abrogar. Então vamos ver então se essas leis, esses mandamentos, tem um texto bíblico que diz que foi abrogado. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 18. Veja só, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade.
Jesus lá disse não veio abrogar. Agora aqui no livro de Hebreu, a pessoa que escreveu o livro de Hebreu disse o presidente mandamento foi abrogado. Então, para que a gente entenda isso, você logo tem que saber o que é, como que começa o Novo Testamento. Quando Jesus disse não veio abrogar, claro, Jesus sabia, ele sendo o fundador do Novo Testamento, ele não poderia abrogar nenhum mandamento sem que tudo seja cumprido. Ele tinha que morrer na cruz Carvalho para primeiro fazer o testamento. Tinha que cumprir tudo, depois fixar o Novo Testamento, aí os mandamentos seriam abrogados. Quando ele morreu na cruz Carvalho, disse, está consumado. Tipo, já tinha exatamente sido cumprido tudo que ele vinha cumprir. E por isso o escritor do livro de Hebreu disse, já está abrogado. Né? Veja só, ouvinte, caro internauta, os irmãos que estão nos vendo, Hebreus 7, verso de número 18, porque o procedente mandamento é abrogado, né? É abrogado. Jesus disse não veio abrogar, agora aqui está dizendo é abrogado. Vou ler contra a versão, porque as pessoas também, outro problema não é já de entender a Bíblia, nem entender a Escritura, outro problema exatamente é da gramática. Tem muita gente que tem problema da leitura, tem muita gente que tem problema da gramática. Por isso não entende. Por isso eu sempre fico aqui com 2 Bíblias ou 3. Então está aqui. Eu vou exatamente ler outra versão para ver se os ouvintes poderão entender exatamente o que estamos a dizer aqui. Vou ler outra versão. Hebreus capítulo de número 7, verso 18. Hebreus 7, 18. Diz assim, veja só. Hebreus 7, verso de número 18. Diz assim com outra versão. Desse modo, o antigo requisito, né, o Antigo Testamento, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Ei! Foi cancelado. Estou a ler com essa versão. Não sou eu, o pastor Felipe, que escreveu isso. Estou a ler com essa versão aqui, NVT. Tá aqui, disse foi cancelado. Né? Está aqui, Hebreus 7:18. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, é isso que eu estava a começar a falar aqui. O Antigo Testamento tinha suas fraquezas. Então, o fato de ter essas fraquezas, Deus tinha que fazer outro testamento que era perfeito. Né? Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Esse texto deixa bem claro que foi cancelado. Né? Deixa eu ler com essa versão aqui. Né? Também tenho que passar para o meu assunto, porque se tudo isso que eu estou a explicar, o mesmo texto repetindo, você não está a entender nada, não significa que você vai entender. É isso que eu estava a dizer no outro meu vídeo que eu gravei, aquele curto, eu dizia, as pessoas que estão debaixo da lei nunca serão maduros espiritualmente, nunca vão amadurecer espiritualmente, não vão entender as coisas. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Veja só, Mateus 5, verso número 17, com esta versão. Estou a ler já com outra versão, mesmo assunto, mas estou a ler com outra versão para ver se o ouvinte internauta entenda e compreenda o que estamos a dizer aqui, ok? 17, diz assim: não pense que eu vi abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vi cumpri-los. Tá? Jesus disse, eu vim cumpri-los. Ok? 18. Eu lhe digo a verdade. Enquanto os céus e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então Jesus não está dizendo que não vai desaparecer. Disse até que todas as coisas se cumpram. Quer dizer, se cumprir. Né? Se cumprir. Então deixa exatamente a lei a sua função. E aquilo que está escrito lá em Gálatas capítulo de número 3, Gálatas capítulo de número 4, né? Apóstolo Paulo deu um exemplo ali de uma criança que enquanto é criança ele anda com tutor, anda com acompanhante, até ele crescer. Depois de crescer ele já não precisa mais do tutor, né? Assim podemos dizer. Também o apóstolo Paulo diz também que a lei ela nos serviu como aio para nos guiar até Cristo. Então, depois que nós chegamos no Cristo, já não estamos mais debaixo da lei. Então, a lei serviu exatamente toda essa época. Até se a gente vê nos tempos dos discípulos,
Irmão Alex, nos acompanhar, Deus abençoe a sua vida. Até nos tempos dos apóstolos, né, havia essa confusão porque eles não haviam entendido o assunto que o Antigo Testamento chegaria no fim. Ainda foi aquele grande problema com Paulo, os apóstolos, né? Tiago, eu falo de Tiago, falo de João, falo de Pedro, tinham sempre problema com o apóstolo Paulo. Paulo dizia que a antiga aliança chegou no fim. Os apóstolos queriam exatamente permanecer, os discípulos queriam permanecer sobre a antiga aliança. E uma vez acusaram Paulo e bateram Paulo, né, porque disseram que Paulo estava a dizer para as pessoas abandonar as coisas da lei. Vamos ver em Atos capítulo número 21, versículo de número 21. Vou ler com essa versão aqui. Atos 21, versículo de número 21. O que Paulo ensinava? Atos 21, versículo de número 21. Veja o problema que aconteceu aqui. Diz assim: e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés. Né? Então as pessoas diziam que Paulo ensinava isso. Ele falava para todos os discípulos e judeus que estavam entre os gentios a se apartar de Moisés, a ficar longe dos costumes de Moisés. Quando fala-se de Moisés, aqui está se falando dos 5 livros, né, que são conhecidos com os teólogos como Penteutecos, né, que são 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Paulo ensinava as pessoas a abandonar esses costumes. Veja só, e já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Moisés, exatamente, Paulo ensinava que as pessoas não podem andar sobre os costumes de Moisés, nem segurar a lei, nem poderiam circuncidar automaticamente os seus filhos, porque esses todos costumes eram costumes da lei de Moisés. Esses costumes eram costumes da lei de Moisés. Então, por isso, Paulo pregava exatamente contra isso e convencia todos os judeus que viviam entre os gentios a abandonar esses costumes. Então, é por isso que eu estou a dizer que esse ensinamento que eu estou a dar, essas palavras, esses ensinamentos que eu dou aqui na minha página, as pessoas não vão entender isso hoje, vão entender isso depois de 10 anos. Talvez depois de 20 anos, depois da minha morte, aí eles vão entender que, afinal de contas, aquilo que o pastor Felipe falava, ele tinha razão. Hoje não vão entender nada. Eu dou razão a eles, todos que me chamam herege, todo mundo que me dá nome aí, eu dou razão. Os ensinamentos que eu estou a dar não é para esta geração. Essa geração que está atrás da profecia, essa geração que está atrás de milagre, essa geração que está atrás exatamente dos sinais, não estão preparados para receber esse tipo de mensagem. Eu sei a rejeição, eu sei exatamente que as pessoas não gostam disso, mas eu ensino, eu não sei até quando estou aqui na face da terra, um dia o Senhor pode me levar. Então aquilo que Ele me deu, eu vou deixar registrado, por isso estou a gravar, está exatamente público, que depois da minha morte, depois da minha partida, as pessoas percebam que na verdade Ele estava a ensinar a verdade. Então não é para essa geração essa mensagem. Ok? Vamos lá, você que está aí nos acompanhar, o que vocês acham aí? Deixa seu comentário, deixa seu comentário. Deixa seu comentário aí, deixa seu comentário, se você está sendo abençoado através desta palavra, se você está aprendendo alguma coisa, ou deixa aí, comenta aí o que você já aprendeu a partir desse momento, o que você não sabia, deixa aí. Então já vimos que o Novo Testamento só começa quando o Novo Testamento morre. Hebreus 9, verso de número 16, né, 17. Nós vimos também, Jesus disse que Ele não veio abrogar. Nós falamos que, Ele disse que não veio abrogar, porque Jesus, enquanto estava vivo, era antes dele começar o Novo Testamento. Ainda tinha que se cumprir tudo. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, disse, está consumado. Então, cumpriu tudo. Aí sim, a lei poderia exatamente desaparecer. Depois estamos a encontrar Paulo aqui no livro de Atos, capítulo número 21. As pessoas estão a dizer que Paulo está a dizer que as pessoas não podem guardar as leis de Moisés, os costumes de Moisés, não podem se circuncidar. Então, Paulo entendeu isso, Paulo entendeu esses mistérios. Ainda também lemos, quando Jesus disse em Mateus 5, verso número 17 e 18, que Ele não veio abrogar
Vimos Hebreus capítulo de número 7, né, que já está abilogado no versículo de número, né, 18, né, já foi abilogado, né, já foi cancelado com outra versão, né, já foi cancelado o antigo sistema, Antigo Testamento foi cancelado, né. Diz assim, Hebreus capítulo de número 7, verso de número 18. Desse modo, o antigo sistema, por ser fraco e inútil, foi cancelado, foi cancelado. As pessoas falam, não, as pessoas falam, não é possível ser cancelado, até que já está cancelado, foi cancelado, ok? Já dei aqui uma breve introdução, então vamos entrar agora na nossa mensagem de hoje. Vamos entrar agora na nossa mensagem de hoje. Né? Primeiro vamos ver que o próprio Deus, né? O próprio Deus sabia que o Antigo Testamento ele tem suas fraquezas, assim como o apóstolo Paulo está a falar. Não sei se você acredita, mas eu acredito que quem escreveu o livro de Hebreus, para mim, é o apóstolo Paulo. Então, quem acha que não é, isso é questão exatamente teológica, né? Tem a ver exatamente com debates teológicos, né? Então, assim, o escritor, vamos usar essa palavra, senão alguém vai se escandalizar. O escritor do livro de Hebreus deixou bem claro, né? Deixou bem claro que o antigo sistema está aqui. Deste modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, por causa das suas fraquezas, por isso foi cancelado. Então, vamos ver na Bíblia, se o próprio Deus sabia que o antigo sistema é fraco, Deus falou várias vezes, através de vários profetas, né? Antes de nós lermos Jeremias 31, versículo 31, vamos ler Zacarias. Zacarias não, tem que ser Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo número 25, ok? 20, 25, vamos ver Ezequiel, capítulo número 20, verso número 25, se Deus sabia, né? Se Deus sabia que o antigo sistema é fraco e as pessoas não eram santificadas, as pessoas cada vez mais ficavam sujas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 20, vamos ler verso número 25. Deus sabia, Ezequiel capítulo número 20, verso número 25, diz assim a palavra de Deus, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons. O próprio Deus está a dizer, deu ao povo de Israel estatutos que não eram bons. Eu não vou comentar muito isso, senão os novos na fé vão se escandalizar. Senão alguém vai dizer, então Deus sabia que esses estatutos não eram bons, por que deu ao povo? Não precisa exatamente de resposta. Algumas pessoas são bebês na fé, não vão entender isso. Mas veja só, se Deus sabia, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Será que Deus sabia que essas coisas que Ele está a dar ao povo, o povo não vai conseguir? Já imaginou a questão de sábado? Se você desobedecesse sábado, era morto. Já imaginou? Você tinha que comprar um animal cada dia para você oferecer sacrifício e no sábado, aliás, né, você tinha que comprar 2 para oferecer sacrifício, um de manhã, um à tarde. O antigo sistema ninguém conseguia, por isso muita gente falhou, né? Muita gente falhou. E o texto ainda continua, verso número 26. E os contaminei com seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abria a madre. Né? Então, veja só, não foram santificados. Os sacrifícios que eles davam, ofereciam a Deus, eles cada vez mais eram impuros. Está lá também no livro de Hebreus, que essas coisas que eles faziam, lhes trazia só a lembrança dos seus pecados. Não convertiam as pessoas, não transformavam as pessoas, não santificavam essas coisas às pessoas, ok? Então, Deus já sabia isso. Vamos entrar na nossa mensagem. Jeremias 31, 31. O próprio Deus disse que poderia fazer uma nova aliança, poderia fazer um novo testamento. Usou o profeta Jeremias. E algumas pessoas falam, não, nós não podemos usar Jeremias capítulo 31, porque Jeremias, Deus estava falando com o povo de Israel, e as pessoas interpretam exatamente do jeito deles, né? Tipo, não, Deus já estava falando com o povo de Israel, né? Que poderia escrever as leis no coração. Está a ver, né? As pessoas falam assim, está a ver, Deus fala que eu vou escrever as leis nos seus corações, então significa que Deus não ia anular a lei, mas Deus disse que ia fazer um novo testamento, e a Bíblia diz, veja só, e a Bíblia diz, onde exatamente se muda o sacerdócio, é necessário que haja também a mudança da lei. Eu depois vou ler esse texto, porque onde há mudança do sacerdócio,
é necessário que haja também a mudança da lei. Porque o antigo sistema, o sacerdócio era exatamente da tribo de Levi. Agora, o novo sistema, o sacerdócio é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Jesus não é da tribo de Levi. Então, se muda a lei, também muda. Se muda sacerdote, também muda essa lei. Jesus, eu não sei se as pessoas podem conseguir engolir isso. Mas, como eu disse, não estou a ensinar para essa geração. Essa geração não está preparada para ouvir essa mensagem. Mas vamos lá ouvir onde Deus disse que ia fazer o Novo Testamento. Jeremias capítulo 31, internautas, Jeremias capítulo 31, versículo de número 31, diz assim a palavra de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que Israel e Judá? Né? Tem pessoas que não entendem essa diferença, porque eu ouvi um missionário aí a dizer, não, só Deus já estava a falar exatamente com Israel, não é com outro povo, não é com o povo gentil, mas é só o povo judeu, o povo de Israel. A gente tem que perceber esta diferença. Se Deus está a falar do judeu não é exatamente o israelita de sangue, né? Está lá no livro de Romanos capítulo número 2, né? É um outro assunto também que vamos tratar outro dia para a gente vermos essa diferença. Por mais que Judá veio Judá é um dos filhos de Israel, veio da tribo de Israel, mas espiritualmente Judá hoje representa a igreja aqui no Novo Testamento. Judá não é apenas o filho de Jacó. Então Deus, quando fala Israel e a casa de Judá, Israel é exatamente Israel que existe lá, na Palestina. E Judá aqui está a se falar exatamente da igreja. Deus está a dizer assim no versículo número 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. O próprio Deus falando que ia fazer um concerto novo, ia fazer uma aliança nova, ia fazer um testamento novo. 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Por enquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus disse que ia fazer um novo concerto, um novo testamento, e diz, não é o testamento como aquele que eu fiz com seus pais quando eu lhes tirei do Egito. Então qual é o concerto que Deus fez com o povo de Israel quando saiu do Egito? Nós lemos Êxodo capítulo de número 24. Êxodo capítulo número 20, Moisés subiu no monte. Aliás, Êxodo capítulo número 19, Moisés subiu no monte. Êxodo capítulo número 20, Moisés estava a editar as leis. Capítulo 24, Moisés fez pacto, fez a antiga aliança, firmou a antiga aliança. Então Deus aqui está a dizer, vou fazer uma nova aliança. Não é como aquela aliança que eu fiz com seus pais quando eu lhes tirei do Egito. Mas vou fazer uma nova aliança. Será diferente. Essa aliança eu vou fazer com Israel e vou fazer exatamente com o povo de Judá, com a casa de Judá. A casa de Judá e falando a igreja, Israel falando Israel que hoje existe, por mais que eles ainda também não entenderam esses assuntos, né? Ainda não entenderam esses assuntos. Eu sou uma pessoa que não gosto de falar sem provar. Vamos ver se é verdade, em Romanos capítulo número 2, se é verdade que existe Israel, que existe judeus que não são exatamente... diz assim, vamos ver aqui no livro de Romanos, vamos ver Romanos, para nós vermos que, na verdade, o povo de Israel hoje não é apenas, talvez estou a caçar aqui, estou no capítulo número 3, por isso não estou a encontrar. Vamos ver Romanos capítulo número 2, começando no versículo número 25, para ver quem é o verdadeiro judeu hoje, né? Porque tem falsos profetas indo para a Nigéria, falsos profetas indo para Israel, nos trazem aqui no nosso país, aqui na África, aqui em Moçambique, nos trazem água de Israel, areia de Israel, talite, né? Como eu mostrei aqui para os irmãos, aqueles talite, aqueles panos que cobrem o rosto para orar de Israel.
e eles acham que essas coisas têm algum efeito espiritual. Não, essas coisas já não têm. Deus cancelou aquela antiga aliança. Deus hoje está a trabalhar com a igreja, não com Israel que existe ali. Veja só, Romanos capítulo de número 2, vamos ler no versículo de número 25, diz assim, vamos ver quem são os verdadeiros judeus hoje, se são eles ou somos nós espiritualmente. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 2, verso 25, diz assim, porque a circuncisão é nada, né? A circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardar a lei, mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então, Paulo estava falando exatamente sobre essa questão, sobre a circuncisão ou não circuncisão. Vamos, versículo número 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? 27. E a circuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? 28. Porque não é judeu, está aqui o que eu queria ler. Porque não é judeu o que é exteriormente. Não é judeu aquele que é exteriormente. Não é judeu aquele que é na carne. Não é judeu aquele que é fisicamente. Né? Com aquelas quipas na cabeça, com aquela coisa que confiou aqui na cabeça, com aquelas vestes de Israel, aqueles vestidos. Para Deus hoje essa gente não é judeu. Porque não é o judeu o que é exteriormente. Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Então a circuncisão hoje não é exatamente cortar prepúcio, né, como Israel foi dado esse mandamento, né? Então, circuncisão hoje é qual? Versículo 29. Mas é judeu o que é no interior, né? E circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Então, judeu hoje é no espírito, judeu hoje não é na carne, nem é sobre a circuncisão, né? Não é sobre exatamente as coisas exteriores. Judeu hoje é no espírito, né? Judeu hoje exatamente são as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Esses são os judeus. Então, quando Deus fala que ia fazer nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, Judá que está sendo dito aqui, judeus que estão sendo dito aqui, somos nós, a igreja, os gentios somos nós. Então Deus já sabia que ele poderia fazer uma nova aliança, não aquela aliança que ele fez exatamente com o povo de Israel, mas seria uma nova aliança, ok? Vamos lá ver quem está nos acompanhar nesse momento, vamos lá ver quem está nos acompanhar aí, vamos lá ver os comentários, para ver se a gente possa, a gente consiga responder as dúvidas, ok? Vamos ver... se não houver, nós vamos dar continuidade, como eu disse, né? Como eu disse que esse ensinamento não é para essa geração não vai entender isso que estou a dizer. Ok? Só que, vamos lá, alguém vai dizer que não tem nada a ver, como eu vi exatamente num teólogo, né? Num teólogo que ele estava exatamente a comentar sobre o mesmo assunto e ele estava a negar que nós não podemos usar o livro de Jeremias 31 para falar da antiga aliança. Então vamos ver a pessoa que escreveu o livro de Hebreus a falar do mesmo assunto. Ainda bem, lá no livro de Hebreus tem interpretações de Jeremias capítulo de número 31. Vamos ler Hebreus capítulo número 10 primeiro para vermos Jeremias capítulo número 31. Hebreus capítulo número 10, para vermos Jeremias capítulo número 31. Vamos ver, porque pregar é assim. As coisas não vão começar conosco. Nós temos que imitar exatamente os que começaram com a igreja. Então, nós não vamos ouvir os teólogos de hoje, né, meus irmãos? Nós não vamos exatamente ficar presos às ideias desses teólogos de hoje, desses pastores que não sabem nada de hoje. Nós vamos ouvir exatamente os apóstolos, os discípulos que caminharam com Jesus, as pessoas que o que eles ensinaram, Deus já provou e está aqui na Bíblia Sagrada, não o que as pessoas pensam. Ok? Vamos lá. Hebreus 10 diz assim, vamos começar no versículo número 16. Diz assim, Hebreus 10, 16.
este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Por quê? Porque o escritor de Hebreus estava a pegar exatamente o livro de Jeremias 31, né? Estava a pegar o livro de Jeremias, capítulo número 31, ok? Vamos começar no versículo de número 16, diz assim: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais ablação pelo pecado. Então, o escritor do livro de Hebreus, ele pegou exatamente o mesmo texto de Jeremias, capítulo de número 31. Deixa eu terminar Jeremias 31, senão alguém vai dizer, não está escrito assim. Vamos ver Jeremias 31, Jeremias, capítulo número 31, versículo de número 33. Jeremias 31, 33. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias 31, verso 33, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará alguém, pois, a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas maldades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus, sim, estava exatamente falando com Jeremias, e a pessoa que escreveu o livro de Hebreu, para evitarmos polêmica, pegou Jeremias capítulo número 31, ele estava exatamente a explicar sobre a nova aliança, estava a explicar sobre o Novo Testamento. Por isso, ele, ao explicar o Novo Testamento, ele acabou exatamente tocando sobre essa questão. Veja só no versículo de número 7, Hebreus 10, 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e ablações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tira o primeiro testamento para estabelecer o segundo testamento. Por quê? Porque o primeiro testamento é esse que, para as pessoas serem perdoadas dos seus pecados, para adorar a Deus, eles tinham que oferecer sacrifícios, eles tinham que exatamente oferecer animais, eles tinham que oferecer holocaustos e fazer ablações pelo pecado. Então, já que essas coisas não agradaram a Deus, então Deus preferiu tirar o primeiro testamento e estabelecer o segundo testamento. Está aqui no versículo de número 9. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está aqui, tira o primeiro testamento. Já que o primeiro testamento tem ablações, tem sacrifício, tem holocaustos, tem tantas coisas que não te agradam. O Senhor não é satisfeito exatamente através daquilo que é feito no Antigo Testamento. Então tira o Antigo Testamento, então tira o primeiro para se estabelecer exatamente o segundo. Assim como nós vimos Hebreus capítulo de número 7, que tinha que se cancelar por causa da sua fraqueza. Então veja só essas frases. Lemos Hebreus 7, diz: foi cancelado por causa da sua fraqueza. O Antigo Testamento foi cancelado por causa da sua fraqueza. Estamos a ler Hebreus capítulo número 10, que foi tirado. Cancelado, tirado. Então, se está cancelado, tinha que ser tirado, tinha que ser removido. Então, as pessoas, por falta de maturidade e conhecimento, que estão exatamente a obrigar as pessoas a observar, e guardar os costumes da antiga aliança, o perigo muito grande, exatamente com os nossos irmãos do sétimo dia e algumas igrejas também, como a Testemunha Jeová, a Testemunha Jeová, e algumas também que estão a aparecer ali, por exemplo, a Igreja Batista, anglicana, algumas pessoas que exatamente se apegam às coisas da antiga aliança. Essas pessoas não sabem o que estão a fazer. Então está bem escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo número 10, versículo de número 9, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Vou ler com outra versão,
só para facilitar os irmãos entenderem. Hebreus 10, verso de número 9, diz assim a palavra de Deus. 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança. Isso, essa versão aqui tirou muito bem. Essa versão aqui tirou muito bem. Diz assim: então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Eu acho que não dá para continuar, né? Não dá para continuar. Esse texto já explicou tudo. Ele cancela a primeira para estabelecer a segunda. Então o Antigo Testamento foi cancelado. Se foi cancelado, então tem que ser removido para se estabelecer a nova aliança, o Novo Testamento, né? E depois, na verdade, este vídeo tem que estar gravado. Para quê? Porque vamos pegar este vídeo, vamos gravar outro vídeo que mostra dos costumes que estão sendo feitos aí nas igrejas, né? Os costumes que estão sendo feitos aí nas igrejas. A gente vai provar que estão errados esses costumes, porque se é a nova aliança, essa nova aliança tem um novo sacerdote, tem o novo intercessor, tem a nova lei, tem novos mandamentos, né? Jesus disse: novos mandamentos vos dou, né? Não é os mandamentos de Moisés. Lá no Moisés era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto o Novo Testamento não diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Novo Testamento diz: tens que amar o teu próximo como eu vos amei. Jesus disse: amarás o teu próximo como eu vos amei. Então é novo mandamento. É novo mandamento. Então o Novo Testamento também tem um mandamento, também tem leis, né? Tem um novo sacerdote, tem novos costumes, né? Ele trabalha de forma diferente com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança, diferentemente disso que as pessoas estão sendo colocadas na cabeça, coisas erradas. Então vimos Hebreus 9, versículo de número, ou seja, Hebreus 10, verso de número 9. Eu vou ler de novo porque esse texto aqui é bom, esse texto aqui é bom e é maravilhoso, ok? Esse texto aqui é bom e é maravilhoso. É bom e é maravilhoso. Diz assim, Hebreus 10, verso 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda aliança. Então ele cancelou a primeira, a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. Vamos ver quem está nos acompanhando. Eu estou muito animado aqui. O estudo bíblico está doce, né? Está top. Já encontrei o texto que fecha exatamente todas as dúvidas. Ok? Vamos ver quem está nos acompanhando neste momento. Né? Vamos ver quem está nos acompanhando neste momento. Vocês também estão sendo abençoados. Estão alegres. Estão alegres como eu estou alegre aqui. Né? Então, é por isso eu estou a cantar todos os momentos aqui na minha página, falando para as pessoas que estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Vocês tinham que me ouvir, eu que estou a dizer, eu que estou certo. Né? Fazer o quê? Ok? Vamos ver quem está a deixar aqui a mensagem. As pessoas apenas estão a dizer amém, amém, amém. Né? Ok, vamos dar continuidade, ninguém deixa dúvida, ninguém está a se alegrar comigo. Vamos continuar. Já vimos aqui Hebreus, capítulo de número 10, que aquela antiga aliança falado lá com Jeremias, o escritor Hebreus disse exatamente que poderia se cancelar a antiga aliança para se estabelecer a nova aliança. Ia se cancelar a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda aliança. Exatamente como disse Deus lá em Jeremias 31, que ele vai fazer uma outra aliança, diferentemente da aliança que ele fez com a casa de Israel, quando ele os tirou da terra do Egito. Então o escritor do livro de Hebreus está dizendo que ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda aliança. Então está estabelecido a segunda aliança. Se está estabelecido, tem que se remover a antiga aliança. Tem que se remover a antiga aliança. Ok? Vamos ver Hebreus 9:15, ou seja, 10:15. Vou ler com essa versão, porque essa versão tá muito doce. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: meu Deus do céu. Quer dizer, as pessoas estão a negar o que o Espírito Santo de Deus está a confirmar que é verdade. É verdade, a antiga aliança tem que ser cancelada.
tem que se estabelecer a nova aliança. E as pessoas estão a negar as palavras que o Espírito Santo de Deus está a falar. Então, se você nega o que estou a dizer aqui, você não está a negar o que eu estou a dizer. Você está a negar o que o Espírito Santo de Deus está a testemunhar que essa mensagem aqui é verdadeira. Veja só, se cancela no versículo de número 9, Hebreus 10, 9, diz que ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda aliança. Então, versículo de número 15 diz assim, e o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz, o Espírito Santo testemunha que isso aqui é verdade. Deus ia cancelar a antiga aliança para estabelecer a segunda aliança, né, a nova aliança, dizendo o seguinte, né, falou através dos profetas, dizendo o seguinte, veja só no versículo de número 16, esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então o Espírito Santo está a testemunhar que onde foi dito lá no livro de Jeremias que ele poderia cancelar a antiga aliança, né? Ele poderia cancelar a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. O Espírito Santo testemunha dizendo sim, porque está escrito, né? Ele vai exatamente, está escrito no versículo 16, esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daquele dia, diz o Senhor, as minhas leis colocarei em seu coração. Então, quando Jeremias diz que as leis serão escritas no coração, o Espírito Santo está a testificar aqui no Novo Testamento que sim, quando Jeremias dizia que as leis serão escritas no coração, não mais nas duas tábuas da lei, o Espírito Santo está a testificar aqui no Novo Testamento que sim, é verdade, Deus já estava a dizer que ia cancelar a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. Meu Deus, eu estou muito animado. Eu pensei que não ia sair, né? Mas já está a sair, meus irmãos. Vamos ver o próprio Jesus aqui, assim como Deus falou através de Jeremias, o escritor do livro de Hebreus está a confirmar que aquilo que Jeremias disse, o Espírito Santo também está a confirmar que é verdade, que Deus ia cancelar a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. Vamos ver o próprio Jesus a dizer que ele estava a fazer exatamente uma nova aliança. Lucas, capítulo de número 22. Perdão, Lucas 22. Vamos ver o próprio Jesus a dizer que ia fazer a nova aliança. Lucas 22, a partir do versículo de número 20. Estou a ler com outra versão. Diz assim, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Está aqui porque eu disse, onde tem testamento, é necessário ouvir a morte do testador. Então Jesus, ao afirmar, falou para os discípulos, veja só no versículo de número 20, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o meu cálice, este é o cálice da nova aliança. Jesus disse, esse aqui é o cálice da nova aliança, não é da antiga aliança, né? Confirmado com o meu sangue. Então, veja só isso como é profundo. Veja só como isso é profundo, ouvinte. Se o cálice ali é da nova aliança, Jesus disse, confirmada com o meu sangue. Então, essa nova aliança só será confirmada através do meu sangue. E onde que Jesus ia derramar o sangue? É na cruz Carvalho. Assim como eu disse que a nova aliança, o Novo Testamento, só começa quando o dono do testamento morre. Então, o próprio Jesus está a confirmar, que essa aliança será confirmada através do meu sangue. Então, onde ele poderia derramar o sangue? É na cruz Carvalho, porque quando se fala de sangue, está se falando de morte. Então, Jesus está a dizer, eu estou a fazer uma nova aliança, essa nova aliança será confirmada depois da minha morte. Meu sangue que estou a derramar através de vocês, eu vou morrer por causa de vocês. Então, ao morrer por causa de vocês, automaticamente o meu sangue vai afirmar, vai firmar, vai fixar a nova aliança, vai fixar o Novo Testamento, vai fixar exatamente o Novo Testamento. Está aí. Então, você ouve as pessoas aí reclamando, não, o Antigo Testamento não pode acabar, não poderia acabar, é mentira, não sei o que. Está aqui, os textos estão bem claros, né? Quem não está conseguindo entender isto aqui, essa pessoa não vai ser salva, porque isto aqui é a primeira base, né? Antes de você ser crente, a primeira base de você saber, para você ser crente, é saber isto aqui, saber a diferença do Antigo e o Novo Testamento, a saber que a igreja que você está a entrar e Jesus que você está a aceitar, você está a entrar numa nova aliança.
Então, se você se contradiz, não entende nada disto aqui, qual é a igreja que você entrou? Hein? Física, o templo físico, paredes, pianos que estão a tocar lá, guitarras estão a tocar lá, o pregador está com a Bíblia aberta lá, ser mergulhado na praia, isso é igreja para ti, ouvinte? Isso não é igreja. Igreja é isso, primeiro, antes de você entrar dentro dela, tens que saber, estou a entrar na igreja, estou a entrar numa nova aliança. E essa nova aliança vive-se desta maneira, vive desta maneira, vive desta maneira, vive desta maneira. O mediador é tal, o sacerdote é tal. Essa nova aliança é isso que é igreja. Agora, tem muita gente, né, entraram na igreja, aceitaram Jesus como Salvador, até batizaram, já são pastores, estão no púlpito a pregar para outras pessoas, não conhecem nada disso. Estamos em que mundo, meus irmãos? Então, isso aqui seria o primeiro, você a saber logo a entrar na igreja, a aceitar Jesus Cristo como Salvador, como as pessoas falam. Ok? Por isso, a confusão só não é aquilo que eu sempre falo, o evangelho tem que ser cristocêntrico, as pessoas têm outra guerra. Eu dei aqui, no vídeo anterior, 8 perigos das pessoas que estão debaixo da lei. Eu dei aqui 8 perigos sobre as pessoas que estão debaixo da lei. 8 perigos. Estão a dizer que Jesus morreu em vão. Depois vamos ler esse contexto, porque hoje é o nosso dia. Eu não sei se esse áudio, meu Deus, já estamos acima de 1 hora. Né? Vamos correr lendo alguns textos só para a gente fechar. Né? Depois vamos ler exatamente os perigos. Se a gente vem... eu vou ler com essa versão, porque essa versão aqui está a falar o nosso português de Moçambique. Fica mais fácil de meus irmãos de entender. Ok? 2 Coríntios, capítulo de número 3. Veja só o segundo Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Coríntio, ele estava também a falar sobre o fim da antiga aliança. Assim como o escritor de Hebreu falou do cancelamento, falou da remoção da antiga aliança, o apóstolo Paulo também falou do fim e do cancelamento e da remoção da antiga aliança, da velha aliança. Vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 3, ok? Senão alguém vai reclamar, eu quero exatamente verso de número 16, mas antes de nós chegarmos no 16, vamos começar no 7, senão alguém... Lembra aquela coisa que as pessoas falam, contexto, não contexto, está se contradizer com o contexto. Então vamos no contexto, para não formarmos protesto, para criarmos heresias, ok? Vamos lá. 2 Coríntios 3, verso de número 7. Vou ler com essa versão para facilitar a compreensão de vocês. Diz assim, o antigo sistema, está aqui, o antigo sistema é o Antigo Testamento, ok? O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Lembra daquele episódio bíblico em Êxodo, capítulo número 34, sim? Que Moisés, quando ele desce do monte, o seu rosto resplandecia. E o povo de Israel não conseguia olhar para a cara de Moisés por causa da glória. Moisés tinha que colocar um pano. Só que o escritor Paulo foi revelado o objetivo de Moisés colocar exatamente pano na cara. O objetivo era para que as pessoas não vissem que aquela glória estava a passar. Aquela glória passando, Deus estava falando que o Antigo Testamento ia passar, porque aquela glória representava o Antigo Testamento. É isso que Paulo está falando aqui no 2 Coríntios, capítulo número 3. Diz assim, vou começar de novo. Versículo número 7. 2 Coríntios, capítulo número 3, verso número 7. O antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedras, terminava em monte, embora tivesse começado com tamanha, ou seja, morte, embora tivesse começado com a tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que lhe brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema? Está aqui. Se o Antigo Testamento tinha tamanha glória a ponto do povo não conseguir olhar para o rosto de Moisés, Paulo está a dizer, não podemos esperar a melhor glória aqui no novo sistema, aqui no Novo Testamento. Está aqui o próprio Paulo também a falar da mesma coisa.
a falar que sim, agora estamos no Novo Testamento. E esse Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha glória, tinha poder, Moisés tinha exatamente a cara deles resplandecia. Então Paulo está a dizer, veja só no versículo de número 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, tá aqui, se o Antigo Testamento, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema. Se o Antigo Testamento ele era tão poderoso, era tão glorioso, muito mais poderoso e glorioso é o novo sistema, é o Novo Testamento. Agora veja só o perigo. As pessoas, como eu li Hebreus capítulo número 7, mostrava da fraqueza, da inutilidade do Antigo Testamento, do Antigo Sistema, por mais que era fraco com suas falhas, mas era gloriosa. Paulo está a dizer que temos a maior glória, né, aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento é poderoso, é mais glorioso. É isso que eu sempre estou a lutar. Vamos para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é mais poderoso do que o Antigo. Então, quer dizer, as pessoas estão no Antigo Testamento, eles não sabem o que estão a perder. Nós que estamos aqui no Novo Sistema, no Novo Testamento, é que estamos a viver a maior bênção, a maior glória do que o Antigo Sistema. É isso que Paulo está a dizer no versículo número 10. De fato, a glória do passado, o Antigo Testamento está a ser chamado de sistema, está a ser chamado do passado, não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora, do futuro, né? De agora. Portanto, se o sistema antigo que foi substituído, foi substituído, Hebreus capítulo número 10, verso de número 9, isso foi cancelado. Foi cancelado. Agora Paulo está a dizer, foi substituído, o antigo sistema foi substituído. Querido, veja só isso aqui. Meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo número 3, versículo de número 11. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo. O novo é mais glorioso. Mas o que me chamou a atenção, diz que o antigo sistema, o Antigo Testamento foi substituído. Veja só na tua Bíblia. Veja só na tua Bíblia, querido. É Paulo falando. E por isso o escritor de Hebreus disse, o Espírito Santo está a confirmar que é verdade. O antigo sistema foi cancelado, foi removido, foi tirado. Deus estabeleceu o novo. Jesus de Nazaré. É por isso eu disse, isso aqui, não é possível essa geração que tem fome de profecias e compreender, não é possível, não é possível, porque as pessoas vão nas igrejas à procura de trabalho, profecia, casamento, isso que as pessoas querem, mas conhecer Deus através da palavra, conhecer o Novo Testamento, conhecer a igreja, as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, verso número 10 diz, foi substituído, era cheio de glória, mas foi substituído, mas muito mais agora, o novo que permanece para sempre. Então esse novo, meu Deus, eu disse, minha caneta deixei longe. Eu queria marcar aqui, meu Deus, que forte, hein? Jesus. Portanto, se o sistema, veja só, portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. O novo sistema, o Novo Testamento, permanece para sempre. Aquele antigo foi cancelado, foi substituído. O Novo Testamento permanece para sempre. Meu Deus, meus irmãos, o tempo não nos permite, já estamos aqui acima de 1 hora, né? Acima de 1 hora, o ensinamento está muito doce. Mas o tempo não me permite. Meu Deus, está muito doce. Mas também já saiu, né? Não há dúvida. Quem tiver dúvida, essa pessoa já não vai entender nada, mesmo que eu explique tudo que eu tenho aqui, não vai entender nada. 2 Coríntios fechou, o antigo sistema foi cancelado, foi substituído. O novo sistema é que vai permanecer para todo sempre, né? Vamos confirmar isso com Hebreus capítulo número 8, verso número 6, só para eu terminar. Hebreus 8, verso número 6. Hebreus 8, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 8,
verso de número 6. Hebreus 8, verso 6. Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior. Claro, porque Moisés, ele tinha um sistema. Moisés, ele tinha um Antigo Testamento. Ele era o mediador. Era exatamente que tinha o sacerdócio levítica, né? Tinha o sacerdócio levítica. Agora, aqui no Novo Testamento, agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior. Exatamente como Paulo disse em 2 Coríntios, que o novo sistema é mais poderoso, é mais glorioso do que o antigo sistema, do que o Antigo Testamento. Então também o escritor do livro de Hebreus, Hebreus capítulo número 8, verso de número 6, diz: Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu o ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Então, o Novo Testamento é que tem exatamente uma glória maior, promessas superiores, claro, porque os sacerdotes do Antigo Testamento eram humanos, eram falhos, tinham que oferecer sacrifício primeiro para ele, depois oferecer sacrifício para o povo, eram falhos. Agora, o novo sistema recebeu promessas maiores, porque primeiro é por causa do sumo sacerdote que nós temos. Não é humano, não é o Moisés, não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, que é o próprio Filho de Deus, que é o nosso sumo sacerdote aqui no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo é o mediador do Novo Testamento. Por isso é glorioso. Por isso é glorioso, por isso é poderoso. O próprio Jesus é exatamente o mediador do Novo Testamento. É o intercessor do Novo Testamento. É o dono da aliança do Novo Testamento. Derramou seu próprio sangue no Novo Testamento. Salvou a igreja aqui no Novo Testamento. E esse Jesus, o sumo sacerdote, é o próprio Filho de Deus. Por isso as nossas orações vão ser atendidas sim. Meu Deus, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Meu Deus do céu. Ok? Então vamos continuar. Versículo número 7. Se a primeira aliança fosse perfeita, isso aqui que eu estava a dizer, está aqui. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para a substituí-la. Meu Deus. Voltamos de novo lá em Corinto, que diz que o antigo sistema foi substituído. Hebreus capítulo número 8, verso número 7. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Então foi substituído, não está a funcionar mais. O que foi substituído não está a funcionar mais. Ei, Jesus, eu não sei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, Jesus. Vamos lá ver se alguém está animado como eu aí na internet. Meu Deus do céu. Ok? Vamos lá ver. Alguém está animado aí como eu? Alguém está animado aí como eu? Vamos lá ver. Será que tem um comentário? Jesus de Nazaré. Que forte, que forte, que forte. Uma bênção muito grande. Bênção muito grande. Eita, Jesus de Nazaré. O povo está difícil. Está difícil para as pessoas entenderem essa mensagem. Mas vamos lá deixar registrado, gravado, ok? Vamos ler. Deixa eu fechar aqui. Vou ainda lendo. Está muito bom. Vou ainda lendo. Está muito bom. Hebreus 8, 6. Agora, porém, Jesus, o sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Então, se fosse perfeita, não haveria necessidade de outra aliança para substituí-la. Então, quer dizer, foi substituído, ok? Vamos ver o verso 2013. Diz assim: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Está aqui.
Quando Deus fala de uma nova aliança, automaticamente a antiga aliança se tornou obsoleta. A palavra que é obsoleta significa acabar, acabou. Vamos lá terminar a live. O Antigo Testamento acabou. A antiga aliança acabou. Acabou, meu Deus. Hebreus 8:13. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antigo logo desaparece. Desaparece. Agora, por que as pessoas continuam apegadas à antiga aliança? Se desaparece, deixa de existir. Vou ler com outra versão. Hebreus 8:13. Meu Deus, muito forte. 8:13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornando velho e se envelhece, perto está de acabar. Está aqui, acabou. A antiga aliança acabou. Não tem justificação. Não tem picuinhas. Não tem, não sei, teologia. Não tem nada. Acabou. Está escrito aqui, acabou. Ponto final. Acabou. Ok? Está muito doce isso. Acabou. E por isso lá no livro de Romanos 10, verso 4, diz: o fim da lei é Cristo. Meus irmãos, está muito bom isso. Ok? Está muito bom isso. É por isso, quando a gente vê eu vou ler isso aqui antes de eu cancelar, terminamos a nossa live. Por isso a gente encontra no livro de Gálatas, Paulo lutando com as pessoas. É por causa disso. Antigo Testamento acabou. Veja só Gálatas, capítulo de número 5, sobre as pessoas que queriam estar debaixo da lei. Gálatas 5, verso número 4, diz assim: pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Veja o perigo. As pessoas que querem se justificar através das obras da lei de Moisés, essas pessoas, primeiro, foram separados de Cristo. Segundo, caíram muito longe da graça. É isso que eu estava falando no outro vídeo que eu gravei, que as pessoas não têm como compreender o evangelho da graça de Deus. Não tem como compreender sobre a graça de Deus se ainda permanece as pessoas se justificarem através das obras da lei. Meu Deus do céu. Hein? Então, por isso, a gente tem que encontrar Paulo lutando com o pessoal que quer estar debaixo da lei. Versículo 4. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram longe da graça. E pela graça sois salvos. Então, pessoas que caíram longe da graça não têm salvação. Não tem salvação. Ok? Vamos correr aqui, senão vamos perder muito tempo. Gálatas 3. Veja só o que Paulo dizia para as pessoas. Gálatas capítulo número 3, verso de número 10. Eu poderia ler de 1 até 10, mas estamos sem tempo. Gálatas 3, 10. Veja as pessoas que queriam estar debaixo da lei. Vamos ler o versículo número 10. Diz assim. Gálatas 3, 10. O plano de Deus era mostrar a todos, ok, a nossa live já está a cortar, mas o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e... estou a ler exatamente Efésios, tem que ser Gálatas 3. Tem que ser Gálatas 3, verso número 10. Por isso estamos a encontrar Paulo lutando com as pessoas. Diz assim: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se manter obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Então, as pessoas estão debaixo da lei. Primeiro, caíram da graça, estão longe da graça, estão separados de Cristo. Segundo, estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição essas pessoas. Por que debaixo da maldição? Porque quando as maldições foram dadas através da lei, em Deuteronômio capítulo número 28, se a memória não me falha, Deus estava a dizer: maldito é aquele que não cumprirem todas as coisas que estão escritas. E o povo dizia amém. Veja só. Então, maldito é aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito. E o povo dizia amém. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 28. Veja só. Deuteronômio, capítulo número 28,
Deuteronômio 28, será? Vamos lá ver, Deuteronômio 28. Mas o tempo não nos permite. Deixa eu terminar só desses perigos, né? Desses perigos que as pessoas estão ali sobre essa coisa de ficar debaixo da lei. Gálatas 3, verso de número 13. Nós lemos aqui, Gálatas 3, 13. Vamos ver, Gálatas 3, 13. Diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então veja só, as pessoas estão debaixo da lei porque as maldições lá da lei dizia: maldito é todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito. Ok? De outro texto que dizia: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Cristo, quando veio nos libertar da lei, automaticamente também nos libertou das maldições da lei, né? Então tem muita coisa, meus irmãos, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu ia ler Gálatas capítulo 3, versículo 24, que a lei nos servia para o povo de Israel, não nós, os gentios. Para o povo de Israel, a lei servia como aio para lhes conduzir até Cristo. Por que até Cristo? O trabalho da lei era conduzir as pessoas até Cristo. Então, ao chegar a Cristo, a função da lei ia acabar ali, ok? Mas, meus irmãos, o tempo não nos permite, já estamos aqui acima da hora, né? Deus abençoe. Eu vou gravar parte 2 dessa mensagem, porque hoje vamos terminar exatamente nesses textos que nós lemos, mas é muito profundo. O Antigo Testamento foi cancelado, vimos. O Antigo Testamento foi substituído, nós vimos. O Antigo Testamento acabou, nós vimos isso. E o Antigo Testamento foi abolido, foi tirado, foi substituído com o Novo Testamento. Nós vimos isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. O tempo não nos permite. Então, Deus abençoe vocês todos que estão sintonizados ao nosso programa. Olha, me segue aqui na página ou vai lá no meu canal de YouTube para você exatamente se inscrever lá no canal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Também tem meu número aqui de telefone. Se quiser me contactar, está a passar aí meu número de telefone. Ou não, se quiser exatamente deixar um apoio, né? Está aqui meus números de telefone, todos os números você vai conseguir exatamente depositar os seus apoios, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muita paz. Penso na cruz para me lembrar onde eu deveria estar, mas seu amor tomou meu lugar. Carregou nos ombros o meu fardo, em suas mãos estavam os meus cravos. Por me amar, se entregou em meu lugar. Sobre si levou os meus temores, sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará.